Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Roque aqui de novo, né? O famoso Veja Bem. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo tópico de comandos elétricos, que é a parte de definição dos elementos do ramal de ligação. Como eu já tinha comentado com vocês no tópico anterior, para você alimentar o motor, você tem a linha, também chamado de alimentador, que são os cabos que chegam no quadro de força, para onde vai sair a alimentação para todos os meus motores. E eu tenho o ramal, que é aquilo que vai atender aquele meu motor, né, que vai instalar o meu motor. O ramal ele é composto pela proteção principal. Como eu já falei para vocês, a proteção principal ela pode ser feita com fusíveis de retardo, né, não esqueçam disso, né, fusível retardado, ou com o disjuntor, mas tem que ser um disjuntor, né, apropriado para motores, que nós chamamos de disjuntor guarda-motor. Quando a gente usa fusível, tem que usar também uma chave seccionadora, porque no caso do disjuntor, o disjuntor ele funciona como seccionador também, então não há necessidade. Mas quando você usa fusíveis, você tem que usar sempre o fusível associado a uma chave seccionadora, tá ok? Nós temos um dispositivo de manobra, como eu já falei para vocês, né? Ele pode ser mecânico, né? Botoeira, interruptor, pode ser indutivo, né? Contator, relé de comando, não é isso? Chave solenoide, né? Ou pode ser eletrônico, né? Inversor de frequência, CLP, não é isso? E outros dispositivos mais. E nós temos a proteção auxiliar, né, que vai me proteger contra sobrecarga, né, contra choque elétrico, contra sobretensão e outras anomalias mais. Bom, vamos ver agora como é que nós ajustamos a minha proteção auxiliar, que é o ajuste do relé térmico ou relé de sobrecarga, ou simplesmente conhecido como térmico. Né? Então vamos ver como é que a gente faz o ajuste do térmico. O ajuste do térmico, para isso você tem que calcular o IP. Quem é o IP? É a minha corrente de projeto. Como é que eu calculo a minha corrente de projeto? Vai ser a corrente nominal, né, que está lá na placa de identificação do motor, vezes 1,15. Se o fator de serviço, que também está lá na minha placa de identificação do motor, for menor ou igual a 1,15. Então, eu vou multiplicar a minha corrente nominal por 1,15. Agora, se o fator de serviço for a minha corrente de projeto, isto é, a minha corrente de ajuste do relé térmico, vai ser a corrente nominal vezes 1,25. Um exemplo aí. Vamos supor lá que o meu motor ele vai trabalhar em 220 volts. Aí eu fui lá na placa de identificação do motor e verifiquei que a corrente nominal para 220 volts era 8,9 amperes. Certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aí eu vou ver agora o fator de serviço. Aí eu fui lá na minha plaquinha e vi que o fator de serviço dele é 1,10. Isto é, ele consegue trabalhar com 10% além da sua capacidade nominal, né? Da sua potência nominal. Então, como 1,10 é menor do que 1,15, eu vou multiplicar a corrente nominal por 1,15. Vai dar 10,2 amperes. Aí eu vou lá no manual do meu fabricante. Vai usar que fabricante? WEG, Schneider, STEC, você escolhe. Aí você vai ver lá qual o relé térmico que tem esse range, né? Que tem essa faixa de ajuste, né? Onde o 10,2 se encaixa. Né? Isso aqui é entre 7,5 e 12, legal, dá para ajustar, tá ok? Então, isso aqui é a maneira que eu utilizo para ajustar a minha proteção auxiliar, isto é, o meu relé térmico. 3 critérios para você dimensionar a corrente no dispositivo de proteção principal. O primeiro critério, ele me o IF, né, a corrente lá do meu dispositivo de proteção, tem que ser maior do que a corrente nominal vezes 1,2. Isto é, tem que ser 20% acima da corrente nominal.
Esse é o meu primeiro critério, tá? Isso é o valor mínimo, tá? Tem que estar acima de 20% da minha corrente nominal. Primeiro critério. Segundo critério, o fabricante, ele tem um gráfico, aonde embaixo eu tenho a corrente de pico e na lateral, no eixo dos Y, no eixo X, tá? Eu tenho a minha corrente de pico, de partida. Tá? E no eixo X, no eixo Y, no eixo Y, eu tenho o tempo que o motor leva, solicitando aquela corrente de pico de partida. Quantos segundos ele leva com aquela corrente de pico de partida? 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, então vem ali. Aí tem várias curvas. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou ter que achar o meu IP. Como é que eu acho o meu IP? Tem lá aquela informação na placa do motor que é o IP sobre IN. É igual a 8, igual a 5. Isto é, tu vai pegar o valor da corrente nominal e vai multiplicar por esse valor que está ali no IP sobre N. Se for 5, tu vai pegar a corrente nominal e vai multiplicar por 5. Se for 3, tu vai pegar a corrente nominal e multiplicar por 3. Aí guardou esse valor, eixo X. Aí vê qual é a informação, quanto tempo ele vai levar para dar na partida dele. Ele vai levar 3 segundos. Agora eu vou cruzar esse valor com os 3 segundos e vou ver ali, no meu gráfico, qual é a corrente do meu dispositivo de proteção. Esse é o meu segundo critério. O meu terceiro critério, o próprio fabricante, do contator que você vai utilizar, não é isso? Ou do fabricante do relé que você está utilizando, da sua proteção auxiliar, ele tem na tabela dizendo qual é o valor, tá, da proteção principal apropriada. Ele tem uma tabela própria dele. Então eu escolhi o da Schneider. Aí você vai lá na tabela Schneider e vê qual é o relé que você usou, que tem essa faixa de ajuste que englobe o 10.2, e lá mesmo vem dizendo qual deverá ser a minha proteção principal. Qual vai ser o meu fusível ou qual vai ser o meu disjuntor. Tá? Esses são então os critérios que nós temos para dimensionar a minha proteção principal. Aí legal, já consegui calcular esses dispositivos. Só falta agora me calcular o quê? O condutor que eu vou utilizar para alimentar o meu motor. Bom, se a distância entre o teu quadro de força, o seu QDF, até o motor for até 27 metros, não esquente muito a cabeça não. Você vai lá na internet, lá no Dr. Google, e tem ali as tabelas com a ampacidade de cada condutor. Ampacidade é a capacidade de conduzir corrente elétrica. Nós chamamos isso de ampacidade. Então ali vem dizendo qual é a ampacidade de cada condutor. Por exemplo, o fio 2,5 aguenta até 21, não é isso? Então vem ali dizendo, qual a capacidade de condução de corrente que cada condutor tem. Tá beleza? Agora, se passar de 27 metros, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Se o motor for monofásico ou bifásico, a seção do condutor em milímetros quadrados vai ser igual a 2 vezes o valor da resistividade. Resistividade, se você usar o alumínio, normalmente eu faço isso, vezes a corrente de projeto. A corrente de projeto é a corrente nominal vezes 1,25 vezes o fator de serviço, se o motor for trabalhar direto. Se o motor trabalha um pouquinho, é só pegar a corrente nominal e multiplicar por 1,25 e colocar aqui.
Agora, se o motor for trabalhar direto, né, 6 horas direto, 10 horas direto, trabalhando, 8 horas, aí você vai, além de você multiplicar por 1,25, você vai multiplicar também pelo fator de serviço desse motor. Tá ok? Vezes o comprimento normal, né? A distância entre o QDF, né? Que distância eu tenho? Quantos metros eu tenho daqui até ali? Né? Do quadro até o meu motor. Aí você vai colocar aqui, vezes o fator de serviço. Potência, você considera sempre quando a gente considera 0,8. Rendimento também. Exercício qualquer aí, você precisa colocar o rendimento do motor. Se não tiver na plaquinha de identificação do motor, você também considera 0,8, tá? Que é a condição mais desfavorável que nós temos. Bom, dividido pela queda de tensão máxima que você quer. Qual é a queda de tensão que eu quero? Quantos por cento? Então, por exemplo, tu pode optar entre 2 e 7% de queda de tensão. Então, se você optar por 2%, se o teu motor vai trabalhar com 220, 2% de 220, 4,4. Se você for trabalhar com 127, né, ele é monofásico, 127, 2% de 127, 2,54. Não é isso? Então, vai ser a queda de tensão em volt, né? Sendo que essa queda de tensão tem que variar e 7%. Tá beleza? Normalmente o pessoal trabalha com 4%. Normalmente o pessoal trabalha com essa faixa. Agora, se o motor for trifásico, você vai substituir o 2 por raiz de 3. A raiz de 3 é 1,732. Então você vai substituir, tá? O 2 pelo raiz de 3. E o resto continua a mesma coisa, tá? A resistividade do condutor é 0,0172, ou 0,0175, ou 0,0179. Como eu falei para vocês, eu costumo usar 0,018. É o redondo. Tá legal? Aqui é o IP, que vai ser o IN vezes 1,25, se o motor for trabalhar, né, só de vez em quando. E se o motor for trabalhar muitas horas direto, multiplica também pelo fator de serviço. Tá? O L é o comprimento, né? É a distância entre o meu QDF, né? Meu quadro de força, até o meu motor. Tá ok? Fator de potência, como eu falei para vocês, né? Se não tiver na placa do motor, você considera 0,8. E dividido pela queda de tensão que você quer, né? Entre 2 e 7%. Tá? E essa queda de tensão você tem que botar ela em volt. Né? Se você pegar 4% de 220, é isso? Você vai colocar lá 8,8. Né? Que 4% de 220 são 8,8 volts. E assim sucessivamente. Tá legal, meus queridos? Então é assim que nós calculamos os dispositivos para instalar um motor. Espero que vocês tenham entendido. No nosso material de consulta tem exemplos, inclusive com essa tabela que eu falei aqui, né, do meu segundo critério, o gráfico IP sobre TP, lá tem um exemplo, tá legal? Dessa tabela, como é que você usa essa tabela, tá ok? Não se esqueça de olhar aqui lá embaixo na descrição de vídeo, né, que sempre tem uma informação adicional, tá? Então prestem bem atenção e aguardo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.